paz do Senhor Jesus. Hoje é sexta-feira, 22 de outubro de 2021. Espero que você esteja bem, que você esteja esperançoso para o final de semana, né? Dias de descanso, dias de poder desacelerar um pouco, né? Mas eu sei que existem pessoas que não desaceleram, que chega no final de semana e ainda tem um monte de coisa para resolver. Mas que bom que nós temos esse tempo, esses 2 dias durante a semana para a gente poder descansar. Alguns só tem um, mas enfim, outros determinados porque trabalham com plantão, né, como enfermeiros, como médicos, tiram 24 horas, aí descansam 48, descansam em termos, né? É só da atividade profissional. E hoje nós vamos dar uma passadinha lá em Gênesis, no princípio, no primeiro, né? E primeiro mesmo, primeiro capítulo. E somente os versículos 1 e 2, 3. 1, 2, 3. Primeiro livro da palavra do Senhor, Gênesis, capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. E diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. No versículo 2, diz exatamente assim: e o Espírito de Deus se movia. Mas quando Deus falou assim: haja luz, houve luz. Ele disse palavra. E a primeira coisa que ele criou foi a luz. Lá no Salmo 119, no versículo 105, diz o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Como que eu vou caminhar se eu estiver nas trevas? Como que eu vou saber aonde eu estou pisando se eu não tiver claridade? E o que é a nossa luz? Deus falou o que para Josué? Lá no primeiro capítulo: medita na minha lei de dia e de noite. Tem de bom ânimo. Medita. Para a gente meditar, nós precisamos ler e saber buscar. Satanás, quando tentou Jesus, ele tentou baseado em quê? Em cima da palavra. Jesus, quando entregou seu espírito lá na cruz, o que ele disse? Está consumado. Mas antes, quando ele falou, tenho sede, ele falou por quê? Porque estava na palavra. Estava na palavra. Jesus sabia o que estava na palavra. E sabendo o que estava na palavra, ele disse, tenho sede. Ele sabia exatamente o que ia acontecer. E depois que aquele soldado, levou até ele aquele isopo com vinagre, o que ele disse? Está consumado. E entregou seu espírito. Não foi quebrado um só osso do Senhor, porque estava na palavra. Palavra.
Nós buscamos tanto conhecimento, né? Tem pessoas que leem de tudo, buscam conhecimento em várias coisas. Mas o princípio de tudo está aqui. Satanás nos engana muitas pessoas dizendo que a Bíblia foi escrita por mãos de homens. E graças a Deus que foi escrita por mãos de homens, inspirados no Espírito Santo. Será que se Moisés fosse por ele mesmo escrever as leis, ele escreveria do jeito que ela é, que está aqui, lá em Êxodo 20? Será que o primeiro mandamento teria sido amar o Senhor teu Deus? Nós tendemos sempre a querer as coisas que são melhores pra gente. Sempre. E o melhor que nós podemos querer pra gente é nos alimentar da palavra. É nos alimentar da palavra. Nós podemos orar, nós podemos seguir a Cristo, nós podemos. Mas se a gente não se alimentar da palavra, não existe como a gente se sustentar. Por quê? Porque ainda existem as igrejas, né, que elas sustentam a escola bíblica dominical. A igreja, eu lembro, eu me batizei na Batista e nós tínhamos a escola bíblica dominical, depois tinha um culto. E à tarde nós ainda tínhamos a classe. Então nós estudávamos a palavra na EBD e também à noite na classe antes de irmos para o culto. Era tudo separado. Então tinha as crianças, os juniores, os adolescentes, os jovens, tudo por classe etária, né? O grupo das mulheres, a classe das mulheres e dos homens. E à noite era, né, assim, bem específico, bem separado o ensinamento para cada um no segmento, né? Porque uma criança hoje, para ela ficar num culto, para ela é cansativo, ela não entende o que está ali. Mas se ela está na classe dela, estudando, de acordo com a faixa etária dela, com os livros, né? Porque a criança precisa de coisas que chamem a atenção dela. Às vezes nós adultos sentimos dificuldade de apenas ler sem ter algo que nos ensine que chame a nossa atenção, né? Quando a gente vê algo criativo, é muito mais fácil da gente absorver aquilo. Tem um filme, O Livro de Eli. Ele acontece em determinado tempo e tem um homem que ele anda sozinho e é muita violência, é um tempo de muita violência, né? As pessoas se matando, roubando o que podem, saqueando, um tempo de fome, de escassez, de sede. E tem um outro homem que ele está atrás de algo. Né? Ele tem um bando, ele vive num vilarejo e ele está atrás de algo e ele quer um livro. Ele quer um livro. Ele conseguiu captar vários livros, mas existia um que ele queria. E ele matava por aquele livro. E ele descobriu que aquele andarilho, que era o Denzel Washington, não por ser um andarilho qualquer, ele estava indo em direção a um lugar onde o Espírito Santo o estava direcionando. Né? Aquela voz ficava falando para ele ir para aquele lugar. E ele caminhava ali. E aquele homem que queria aquele livro descobriu que estava com ele. E aí no final ele conseguiu pegar o livro. E o Eli sozinho, durante a noite, ou quando ele parava para descansar, ele pegava aquele livro. Ele pegava e lia aquele livro. Ele conseguiu chegar no lugar onde ele tinha que chegar. E quando aquele homem
lá tinha conseguido o livro, que conseguiu abrir, porque ele era ainda fechado, ainda tinha um segredo. Quando ele conseguiu abrir, vocês que conhecem, que já viram o filme, sabem. Era uma Bíblia em hebraico, em braille, porque o Eli era cego. Então, ele lia com os dedos. Até isso o Senhor deu sabedoria ao homem, de ler com os dedos, através dos códigos ali, em braille. Mas Eli, durante todo aquele tempo, durante todo aquele percurso que ele levou para chegar até aquele navio, até aquele lugar ali, onde as pessoas estavam esperando alguém e algo, porque eles também tinham já captado vários livros, mas aquele eles não conseguiu. A palavra estava tudo aqui em Eli. Aquele homem lá continuou na escuridão, porque ele não sabia ler em braille. E a pessoa que ele tinha, que era cega e que podia fazer aquilo para ele maltratou tanto. E, se eu não me engano, ele nem deixou ela estudar. Então ela não sabia, não adiantava. Então ele continuou na escuridão, continuou sem saber, continuou sem ter o conhecimento. E Eli, né, foi tratado bem naquele lugar e foi ditando, começou a ditar tudo para o povo colocar novamente. Aí você vê, até no mundo, né, apesar de que Denzel Washington ele é evangélico, até no mundo se faz filme baseado na palavra, mostrando de que o nosso conhecimento, de que nós precisamos da palavra. Da palavra. É o início de tudo. Os judeus até hoje, desde que eles nascem, eles conhecem a Torá. Eles estudam a Torá. Eles entendem a importância de saber tudo, tudo. Tudo que diz respeito às leis do Senhor. Até hoje. Então, se alimente da palavra, busque a palavra, medite na palavra, porque ela é tão séria, que daqui a um tempo ela será recolhida. Então, se fosse qualquer coisa, e está na palavra, a palavra vai se cumprir. Nós não teremos Bíblia escrita, nós não teremos aplicativos, nós não poderemos ter anotações, porque tudo vai ser vasculhado, as casas serão vasculhadas. Então, até as suas anotações, tudo que for anotado, que é do Senhor, que está na palavra, não vai ficar. Então, mas daqui ninguém consegue tirar. E é por isso que Satanás ataca tanto a nossa mente. Tanto a nossa mente. Então, medite nesta palavra, no quanto é importante, o quanto é vivo você meditar na palavra. Não adianta você querer servir ao Senhor se você não meditar na palavra, não buscar na palavra do Senhor o alimento diário para a tua vida. Não adianta você orar, não adianta você jejuar, não adianta você ir para a igreja. Ah, mas eu vou para a igreja, eu ouço a palavra. Você ouve. Quem está ministrando a palavra, eles têm o conhecimento. E você? Depois que você sai daquele culto, quanto tempo aquela palavra fica na tua mente? Lembra da parábola lá da semente que caiu na beira da estrada e que vieram os pássaros e comeram? É assim. Ou aquelas que caiu entre o pedregulho, tinha um pouquinho de areia, elas até enraizaram, mas aí com o sol
elas secaram por causa do calor, mas a semente que caiu em boa terra, ela frutificou. E aquela semente deu 1, 10, 100, 1000. Então medite na palavra, busque. Porque é tão difícil. Você fica no celular o dia todo, você trabalha, você faz um monte de coisa. Mas quando você pega a Bíblia para você ler, começa o sono, começa a dificuldade, começa a distração em tudo. Porque é tão difícil. Quando a gente pega um romance para ler, né, um livro qualquer, a gente come às vezes aquele livro em 2, 3 dias. Mas é a Bíblia. Quantas vezes, muitos aqui de nós, já leu aquele livro Pequeno Príncipe? Várias vezes. E você vê o quão rico é a palavra do Senhor. E quão difícil é para nós meditarmos na palavra do Senhor. Mas a palavra do Senhor, ele precisa ter um direcionamento. E é com o Espírito Santo que nos direciona, é com ele. Porque não é qualquer livro. É a palavra. E a palavra do Senhor. Lá em João está escrito o quê? E o verbo se fez carne. E o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. Verbo, palavra. Palavra. Medite na palavra, tá bom? Vamos orar? Pai de poder e glória, graças, meu Pai, te damos por mais esse dia. Graças te damos, meu Pai, por mais esse presente que o Senhor nos dá de estarmos aqui e de podermos ouvir a Tua palavra, como diz o louvor da Cassiane, que está na Tua palavra, porque o louvor foi baseado na Tua palavra. Ele diz: a Tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra Ti, Senhor. A Tua palavra escondi. E esta palavra, essa letra dessa música é baseada também no Salmo 119, se eu não me engano, no versículo 11. E quantos louvores lindos, meu Pai, nós temos baseado na Tua palavra. Podem ser louvores longos, mas que acalmam, alimentam a nossa alma. Os louvores do Alisson e da Neide são longos, mas são tudo baseados na Tua palavra. E quanto eles edificam a nossa alma. Quantos louvores baseados na Tua palavra que cura, meu Pai. Ah, meu Pai. Que nós venhamos, meu Pai, a estudar mais, a meditar mais na Tua palavra, a buscar, apesar de toda a nossa dificuldade. Porque não é algo fácil de se fazer, porque não é qualquer palavra, não é qualquer livro, é o livro. Pai, visita cada coração, visita cada mente, meu Pai. Que nós tenhamos a consciência do quão sério é a coisa, do quão importante é, meu Pai, meditarmos na Tua palavra de dia e de noite. Buscarmos no Senhor a direção, meu Pai, a estratégia de nos alimentarmos da Tua palavra, meu Pai. Porque alimentados na Tua palavra, meu Pai, dificilmente alguém vai nos enganar. Quando a gente começa a meditar da Tua palavra, que a gente escuta alguma coisa errada, alguma ministração errada. Quando a gente está na Tua casa, que a gente vai acompanhando, né? Que vários pastores, eles falam, evangelistas, ministros, e quando eles mencionam a Tua palavra, se nós estivermos com a Tua palavra ali, formos acompanhar, ou soubermos, nós vamos saber aonde está, onde deixa de estar, se é ou não verdade.
E é por isso que muitos de nós somos enganados, meu Pai, porque não queremos meditar, não queremos estudar. Ouvir a Tua palavra é ótimo, mas dedicarmos um tempo, meu Pai, para o Senhor, para fazermos uma devocional, meu Pai, para ofertarmos ao Senhor um tempo, mas um tempo com qualidade e não qualquer tempo. Por isso que é bom a gente meditar na Tua palavra de manhã, onde está tudo fresquinho, a gente ainda não começou a fazer nada. E não deixar para a última hora, não deixar para o final do dia, porque no final do dia a gente não consegue nem falar com o Senhor direito. A gente já está cansado, cheio de sono. E a gente tem a cara de pau apenas de falar, eu só vou agradecer, porque a gente não aguenta mais nada. Mas a gente agradece de qualquer maneira. Ah, Senhor, ensina-nos, Senhor, a meditar na Tua palavra e nos enriquecer e nos alimentar do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Visita cada lar nesse dia. Visita, meu Pai, o Teu povo. Abençoa, Pai, o Teu povo. Visita cada um que está doente, seja na alma, seja de forma física. Visita aqueles, meu Pai, que estão na fila para uma cirurgia, aguardando um tratamento, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Visita cada leito, cada enfermo, meu Pai. Esteja ele nos hospitais ou nos seus lares. Onde quer que esteja, meu Pai. Ajuda o Teu povo, meu Pai, a meditar na Tua palavra. Ajuda, meu Pai. Direciona. Porque como a Tua palavra mesmo diz, lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra. O alimento da nossa alma, meu Pai, está embaixo do nosso nariz, Pai. Basta que nós venhamos a nos esforçar. Em nome de Jesus, meu Pai. Abençoa, Pai, o Teu povo. Visita os cárceres, os orfanatos, os asilos, as viúvas, os órfãos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Visita, meu Pai, que haja paz no coração dos homens, meu Pai. Em nome de Jesus, que haja paz em Jerusalém, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Visita os lares. Visita cada coração inquieto, aflito, Pai. O Senhor sabe exatamente o que cada um necessita. Abre portas, meu Pai, onde as portas estão fechadas. Que essa pessoa, baseado na Tua palavra, meu Pai, possa ter um direcionamento daquilo que o Senhor quer para a sua vida. Em nome de Jesus. Fica conosco, meu Pai. É o que eu lhe agradeço e lhe peço, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém, Pai. Graças a Deus. Espero que essa palavra tenha te ajudado. Fique na paz do Senhor Jesus. Um grande beijo e até amanhã.